Boa tarde, pessoal, Varjota. A gente está aqui hoje para passar algumas informações, né, para a nossa Boa sociedade. tarde, pessoal. Jota. E nós iremos, né, passar algumas informações para vocês no sentido, né, alguns assuntos importantes que têm acontecido, né, na questão do Covid, né, na questão em que essa situação vem se agravando cada vez mais, e é uma situação em que nos preocupa muito, né? E eu queria, né, começar aqui falando e defendendo um pouco a questão da vacina, né, que é vamos dizer assim, é a nossa saída para resolver todos esses problemas, né? Eu queria dizer a todos que nós estamos articulando com na questão, nós se cadastramos no consórcio de compra de vacinas, mas que dependemos muito do governo do estado, aliás, do governo federal, que a responsabilidade de imunização é do governo federal. Eu tenho monitorado pessoalmente, né, todos os casos que precisam, né, desse atendimento. Tive no hospital e uma das coisas que é errado, o, o Covid, né, que o leito do Covid é dentro do hospital. Eu estou fazendo um estudo para que a gente consiga fazer um anexo para que essas pessoas não fiquem dentro, né, da área Covid, não fique dentro do hospital. Nós iremos tentar fazer de maneira emergencial, venham tomando todas as medidas. E eu queria destacar, agradecer também o empenho de cada profissional, né, da área da saúde, porque ninguém sabe, ou pelo menos ou imagina, o quanto os nossos profissionais de saúde, seja municipal, seja estadual, seja no âmbito do estado, e inclusive na área privada, dos hospitais privados, estão sobrecarregados, né, com essa pandemia. Isso tem acontecido, acontecido assim de maneira que há uma exaustão muito grande, né? Estão todos exaustos. E é uma coisa que não se consegue resolver mesmo com as vacinas, né? Estamos à frente, cadastrado na Frente Nacional dos Prefeitos, exatamente para que a gente possa, de alguma forma, comprar, se houver oportunidade, e poder imunizar a nossa sociedade, o nosso município, né? E eu queria aqui, e essa live ela serve exatamente para que a gente possa trazer para a sociedade, para o vajotense, algumas decisões que vão ser tomadas e que vão ser duras a partir de segunda-feira, né? Tivemos, só para que vocês entendam um pouco do histórico, e eu vou falar um pouco da questão que as pessoas sempre, alguns criticam, outros não, né? Tivemos um avanço no Estado como nunca se teve, né? Desde o ano passado, quando a pandemia ela se instaurou no Brasil, que ela veio com muita força, mas hoje, né, a situação é muito pior. Os estudos científicos dizem, né, que o mês de março será um dos piores meses, né, de pandemia que o Brasil já viu. Eu não sei aos que acompanham as notícias, aos que acompanham os jornais, né, o Brasil teve, né, no penúltimo dia, em 24 horas, morreu 1.840 pessoas. Então, é um número muito grande. Para você ter ideia, quando cai um avião que morre 220, 230 numa tragédia, a gente se sensibiliza, né? Então, podemos dizer que em 24 horas caiu 8, 9 aviões. E as pessoas não se sensibilizam. Acho que já estão tratando isso com muita normalidade e não é normal, né? Então, o governo do estado, né, já fez o decreto de lockdown em Fortaleza, deixando apenas as atividades essenciais funcionando, né? Então, ele recomendou também, agora no dia 4,
que os municípios elevassem o nível de alerta, porque Varjota está, a semana passada, no top 10, né, dos municípios de mais infecção. Não sei se porque nós estamos testando muito, já autorizei a compra de quase 1.000 testes de SWAB, que é um teste mais caro, mas é um teste mais preciso, para que a gente possa ter números mais exatos, né? E uma das coisas que me preocupa também em Varjota, às vezes existe um silêncio. Algumas pessoas que pensam, às vezes, ou sentem algum sintoma, parece que tem medo do isolamento social e não fala. E o melhor momento de se falar, né, que está com Covid é com os primeiros sintomas, que você pode, na medida em que essas coisas vão acontecendo, vai evoluindo, você usa o protocolo, os remédios necessários para que estanque. E tivemos uma reunião ontem, né, com a participação dos prefeitos da região metropolitana de Sobral, onde foi discutido e foi tomada a decisão em bloco, né? E nesse momento nós decidimos, inclusive Sobral, que vamos fazer um lockdown, né, por 2 semanas, né? Serão 15 dias, aonde haverá as restrições mais rígidas no nosso município, não só no nosso, né? Será, não, vão ser apenas 10 dias, né? A gente está estudando serem 10 dias. E não só no nosso, como o município de Santa Quitéria, que já entrou, para que vocês tenham uma ideia, Santa Quitéria já, em poucos dias, em uma semana, 10 dias, já faleceram 10 pessoas. Então, é um número muito grande onde você vê alguém. Então, é uma sensação muito ruim que você vê uma pessoa que está com falta de ar, que você não pode fazer nada. Então, e o momento hoje é de que não existe leito em Sobral. Eu acho que é 98% da capacidade, né? Alguns números recebidos recentemente são 98% da capacidade das UTIs de Sobral, né, já estão comprometidas, e eu digo isso não é só na rede pública, é na rede privada também. Então, esse é um momento muito difícil em que nós precisamos entender que se alguém, né, precisar ser transferido para Sobral, né, é bem provável que não se consiga essa transferência, né, e nós não podemos ver pessoas nossas, né, dentro do hospital, né, sem podermos fazer nada. É como alguém que está se afogando e você não consegue tirar essa pessoa de dentro da água e ela começa a faltar oxigênio, começa a não respirar e chega a morrer, né? E sem falar que alguns estudos dizem que 20% das pessoas que tiveram, né, ficam com sequelas. Existe um percentual que a sequela pós-Covid ela já atinge algumas complicações na nossa saúde. Então, só tem uma ação a ser feita, né? E essa ação, ela não é política, ela é científica. Eu queria que todos nós entendêssemos que por exemplo, é um resultado ou uma ação que tem que ser feita, que ela é um estudo científico. Então, só o isolamento, ele é capaz de estancar a proliferação do Covid-19. Por quê? A dengue, por exemplo, vou tentar ser um pouco didático com vocês. A dengue, se vocês deixarem, né, se nós deixarmos nas nossas residências água parada, então o mosquito ele começa a ter um criadouro ali e o mosquito vai, sai, né, e visita a sua casa, visita o vizinho, e você será infectado pelo mosquito da dengue. Então, a única coisa que eu posso estancar a dengue é se eu conseguir estancar os criadouros dele, né? É fechar as caixas d'água, é pegar um copo ou uma garrafa PET que tem água ali acumulada e tentar tirar.
Então, a dengue é dessa forma. Por quê? Porque ela é transmitida pelo mosquito. Agora, o Covid não. O Covid é transmitido de pessoa por pessoa, né, através do contato direto, da saliva, e só tem uma solução para que ele não seja transmitido para outra pessoa, é se nós não sairmos de casa. Né? Então, se eu não saio de casa e o nosso corpo ele cria a imunidade a partir do momento que a gente pega o Covid, e essa imunidade ela vem, então são na faixa de 2 semanas, né? Após isso, após essas 2 semanas, você tem anticorpos que você não vai mais retransmitir essa doença para ninguém. Então, por isso que são 2 semanas, né? 2 semanas é o tempo necessário para que as pessoas que estão no hospital, né, elas consigam passar da fase mais crítica, né, elas estão lá nos leitos de UTI, e a partir dessas 2 semanas que as pessoas são liberadas para casa, e a gente reza para que elas consigam escapar, porque é uma coisa muito difícil, nós estaremos reclusos, né, para que não pegue. E, evidentemente, toda os leitos vão ter mais vagas, né, e as coisas podem ser flexibilizadas. Então, eu estou aqui hoje para dizer para vocês que a partir, né, do dia 8, nós vamos ter lockdown em Varjota, não só em Varjota, todos os municípios da região aderiram, pelo menos foi esse o que foi decidido na reunião de ontem, Sobral também, a partir de segunda-feira, e nós iremos entrar num recesso. E aí eu queria dizer para vocês o seguinte: só são 2 semanas. É diferente das ações que aconteceram, por exemplo, no ano passado, onde ficou-se por um tempo muito maior. Né? Houve uma rigidez muito maior por um tempo muito maior. Então, esse tempo agora ele vai ser reduzido, e tem que ser reduzido em bloco, porque Santa Quitéria, por exemplo, está em lockdown, mas as cidades não estão. Então, de que adianta se alguém vai para lá ou alguém sai? Então, você acaba não estancando isso, né? Então, tem que ter a conscientização, né? Tem que haver a conscientização de todos nós, porque se nós não tivermos a conscientização, não vai servir, né? Eu costumo dizer o seguinte, que um lockdown meia boca não serve de nada, atrapalha a economia, nós sabemos que vai atrapalhar um pouco, mas pelo menos nós vamos ter uma flexibilização maior depois, né? E principalmente com a chegada da vacina. E vejam a que ponto nós chegamos. O Brasil hoje tem uma situação difícil e já com uma solução que é a vacina, mas que nós estamos, o governo municipal e estadual está 100% dependendo do governo federal. Né? E eu vi uma matéria ontem, por exemplo, o novo presidente dos Estados Unidos, ele já fez uma ação de imunização que eu acho que em uma semana já imunizou a quantidade maior do que o Brasil já imunizou nesse tempo todo. Então era necessário que o governo federal parasse tudo, fizesse uma força-tarefa para imunizar o povo, né? E conseguisse, né, voltar ao que era antes, a nossa normalidade. Nos Estados Unidos, todos os adultos vão estar vacinados até o meio do ano. Então, é um país de primeiro mundo que está fazendo seu dever de casa. Eu acho que não fez antes, talvez porque o governo Trump, ele tinha uma maneira diferente da política, né, da questão sanitária. Mas, assim, eu estou aqui com a secretária de saúde, né, também tem alguns dados para passar para nós, né, o decreto número 14, né, e nós iremos publicar de hoje para amanhã, né, mas a validade efetiva, ela vai estar sendo valendo, né, a 0 hora de segunda-feira. Né? Então, nós vamos ter barreiras sanitárias,
Agora, de maneira mais rígida, precisamos ter essa orientação às pessoas que entram no município, que saem, né? É um momento em que nós devemos nos abraçar no sentido não é nos abraçar fisicamente, né? Mas abraçar a causa, né? De que eu queria muito dizer para vocês aqui que é uma situação que não devemos levantar a copartidária nesse momento. Eu acho que se fosse nesse momento outra gestão que tivesse aqui, estaria fazendo a mesma coisa, porque, inclusive, o Ministério Público pede, exige, vai fiscalizar, né, o promotor de justiça essa questão, porque já foi um pedido em que ele nos fez na outra semana que nos reunimos, ele nos chamou, né, o procurador, a secretaria de saúde e também a mim. Nós conversamos muito a esse respeito na questão do decreto, do último decreto. Só que agora a coisa piorou, né? Então, o estudo diz que o Brasil vai ter talvez o pior cenário, né, de todo esse período de pandemia que se espera é o mês de março. E se não fizermos alguma coisa nesse mês, se não fizermos uma reclusão em casa, né, nós com certeza vamos ter mais óbitos, vamos ter mais dificuldade. Você imagina o que o que Manaus passou, né, sem oxigênio, e você vê uma pessoa faltando ar e você não ter oxigênio para oferecer. Aqui eu já estou me preparando, me antecipando, né, autorizei a Secretaria de Saúde a comprar mais oxigênio para que a gente possa ter isso. Mas vai chegar um momento em que esse oxigênio ele pode não ser suficiente, né? Nós tivemos um consumo 4 vezes maior em fevereiro do que em janeiro de oxigênio. Então, são essas coisas que vão acontecendo em que nos preocupa e que faz com que a gente, num modo global, né, em grupo de outros municípios, a gente possa tomar essa medida, né? Então, a partir de segunda-feira, né, o município vai entrar em modo lockdown, né, que vai fechar, para estar tudo fechado, né, e só as atividades essenciais, elas vão estar liberadas. E eu sempre vejo e concordo com alguns comentários que diz o seguinte, de que adianta você fecha, vamos lá, uma sapataria, onde você só tem uma ou duas pessoas comprando, e você vai no mercantil e tem muitas pessoas aglomeradas comprando. É bem verdade. Então, para isso, nós pedimos os comerciantes, e nós nos reunimos agora às 11 horas, né, eu convoquei de modo virtual, evidentemente, né, o representante do CDL, que representa, né, toda a categoria do comércio de Varjota, e eu convido cada comerciante a se associar à CDL. Por quê? Porque a CDL ela vai defender a categoria do comerciante, né? Então, é uma instituição que está aí para ajudar, né? E a prefeitura, evidentemente, tem estado ao lado do CDL para ajudar naquilo que for preciso para que as coisas se desenvolvam. E convidamos também o secretário de, de Segurança, em que Paulinha Dura participou da reunião também. Convidamos o Brum, que é, né, o diretor da DIPAM, para participar, representando também a parte da agricultura, né, do perímetro irrigado. Convidamos também o presidente da Câmara, o Anchieta, para participar, para que ele entenda, e aí pedimos a colaboração do legislativo, que entenda que isso é onde nós temos que estar mais unidos ainda, né, para que a gente se possa passar para a sociedade, né, a importância do isolamento. Se só a metade se isolar e outra não serviu de nada. Então é importante que todos se isolem, mas a gente tem que se isolar, que é para depois a gente se abraçar, para que diminua, né, os casos. E isso está sendo feito não só em Varjota, porque se for só Varjota também se isolando e Santa Quitéria não, como Santa Quitéria se isola e os municípios ao redor não, então não adianta. Tem que ser uma ação conjunta.
né? E eu percebo, não sei se vocês concordam comigo, às vezes a máscara, ela é hoje já, né, um item, como é a camisa, como é o sapato, a sandália, a calça, um item que você tem que usar, porque cientificamente é o que lhe protege mais é a máscara, né? Então temos que usar a máscara. E eu, na conversa, eu fiz a seguinte observação: as pessoas estão de máscara no meio da rua, ok, mas quando se encontra com alguém para conversar, elas tiram a máscara para conversar. Quer dizer, eu acho que está errado. Não é que tem que tirar a máscara quando sai, mas o horário, o momento mais importante de você ter uma máscara é quando você está próximo de alguém. Então, quando você estiver próximo de alguém, quando você estiver conversando com alguém, não tire a máscara em hipótese alguma. E após esse momento, você sai daquele ambiente, você lava as mãos. Porque alguém poderia estar, né, contaminado com Covid, e às vezes a pessoa até imunizada é. Por exemplo, se eu fosse vacinado contra o Covid, que eu não sou, não me vacinei ainda porque não chegou minha faixa etária, eu poderia conversar com alguém, né, pegar na mão de alguém que está com Covid. A partir do momento que eu pego, eu tenho isso na minha mão, e se eu conversar com alguém que não é vacinado, eu vou retransmitir, então eu vou ser uma pessoa que vou retransmitir esse vírus de alguém que tinha para outra pessoa, né? E isso é um caso que a gente tem que ter muito cuidado. Os hábitos, nós temos que mudar os nossos hábitos para que a gente possa ter isso, né? Então, são essas as informações, né? E a gente sabe perfeitamente que já é apto de todo mundo ter máscara em casa e a gente tem que usar. É, as atividades que são essenciais, elas vão estar liberadas, né? Como isso vai estar no decreto, mas como as farmácias, né? E posto de gasolina, né? Os supermercados. Agora, é importante, uma das coisas que vai mudar, e a orientação nossa, é que entre apenas uma pessoa por vez, de cada família, se tiver que comprar um remédio. Se tiver que comprar alimentação, alguma coisa, e vá no supermercado, que vá só uma pessoa. E eu acho que cada dono de estabelecimento, isso tem que ter a orientação dele, que ele faça com que essas pessoas mantenham o distanciamento, né? E elas coloquem um controle dentro dos seus estabelecimentos, porque é muito sério. Não pode ser fechado, porque não se pode fechar aquilo que é essencial para comprar, né? E até o Anchieta me perguntou se os pequenos comércios iam fechar, só os grandes abrem, não. Que se você é comerciante no bairro e você vende gêneros alimentícios, você pode ficar aberto, né? Agora, o que não pode, que está proibido, é você tentar burlar o seu comércio e começar a vender bebida, e as pessoas começarem a beber cerveja ali naquele comércio. Isso aí você vai causar aglomeração e até a questão sanitária também, porque você vai estar com copo, outra pessoa pode pegar nesse copo. Isso são fatores que nós temos que estancar, e só são 2 semanas, né? Então, repito, não é um ato político, certo? É um ato de instruções científicas, e sei perfeitamente que se fosse outra gestão que tivesse nesse momento, estaria fazendo a mesma coisa, né? Então nós temos que entender que ninguém é melhor do que ninguém, né? Nós estamos aqui para contribuir, para que a gente possa fazer, né, de minimizar toda essa pandemia que vem se alastrando e que vem tirando vidas. O Ivo dizia ontem na reunião que não vai, de forma alguma, admitir que um cidadão sobralense morra na calçada, morra dentro de casa. Por quê? Porque não há vaga, né? Ele vai passar dificuldade, ele vai começar a ter falta de ar,
e ele vai bater na porta da Santa Casa, não pode entrar porque não tem vaga, ele tem dinheiro, se tiver dinheiro ele vai na Unimed, com dinheiro ele não vai conseguir entrar. Então é uma situação onde não tem ninguém melhor nessa história toda, tá bom? Então, alguns dados a Patrícia nesse momento aí vai passar para vocês, né, para que vocês possam ter um entendimento mais, assim, uma informação mais técnica por que nós estamos passando por isso. Oi, gente, boa tarde. A gente está aqui nesse momento de mudança, né, nesses próximos 15 dias aí com o lockdown na cidade. Como o prefeito falou, é uma decisão em conjunto, né? Quem tem acompanhado aí os noticiários viu que, além de Fortaleza, mais outras 35 cidades estão aderindo, o Sertão Central lá para o lado do Cariri também, alguns blocos de cidade já se manifestaram a favor, estarão entrando em lockdown nos próximos dias. Então, assim, a gente tem se organizado na Secretaria de Saúde para, diariamente, a gente estar estudando aí como é que está essa evolução da Covid no nosso município. Como o prefeito falou anteriormente, a gente tem estado aí no cenário dos noticiários como a 10ª cidade com o maior índice de infestação da Covid, né? E se a gente for observar a notícia que saiu na semana passada, na região norte, 50% dos municípios que estão no ranking dos 10 com maior índice de infestação, 50% é da região norte, né? A região que, como o prefeito falou no bloco de prefeituras, aderiram ao lockdown durante 15 dias, juntamente com a cidade de Sobral. Então, assim, hoje, os nossos dados, eles são um pouco preocupantes. O que eu vou passar aqui para vocês são dos últimos 15 dias, né? Para a gente mensurar o que é que aconteceu pós-carnaval, né? Depois do dia 12, que iniciou o fim de semana, que seria o fim de semana das festividades do carnaval. Então, nesse período do dia 18 ao dia 5, hoje, 10 horas da manhã, a gente teve 137 notificações, né, de sintomático respiratório. E aí o que nos preocupa muito, porque algumas pessoas já sabem quais são os sintomas da Covid, né? A gente sabe que tem alguns sintomas pontuais, como perca de olfato, perca de paladar, dores musculares, né? E aí algumas pessoas se furtam a não procurar o serviço de saúde, porque já conhece alguma sintomatologia, porque já teve, ou porque teve alguma amiga, algum familiar, e não procura o serviço de saúde, né? E eu tenho conversado muito com a equipe, esse silêncio que está tendo em relação às notificações. Ah, Patrícia, mas já foram mais de 130 notificações, mas pelo que a gente tem acompanhado de evolução, e ontem, vendo algumas estatísticas do município, a quantidade de pessoas que procurou o hospital nesses últimos dias com sintomático respiratório, que não caracteriza ainda a pneumonia por Covid, tem aumentado muito. Então, as pessoas, elas têm meio que não procurado as unidades básicas, o hospital, e isso tem nos deixado muito em alerta, né? Então, assim, nesse intervalo de 15 dias, nós tivemos 34 casos positivos, né? Estamos aguardando ainda 50 resultados de teste de SWAB, né? E aí eu quero ressaltar aqui que a questão da logística dos testes de SWAB são de propriedade do LACEN, né? Então, quem faz essa análise laboratorial é o LACEN, o Laboratório Central do Estado. Então, todas as coletas realizadas aqui em Varjota, em Heriotaba, no Pires Ferreira, qualquer cidade vai para o LACEN em Fortaleza. Então, como se observou muito o aumento do número de suspeitos, do número de casos no estado, a demora pelos resultados tem se dado devido ao aumento crescente, né? Então, hoje nós estamos aguardando 50 resultados suaves, né? Tivemos aí já 4 casos de reinfecção, né? Nós tivemos 4 casos de reinfecção aqui no município. Então, são pessoas que na primeira onda tiveram a doença, né? Tiveram o teste de SWAB positivado, que tiveram seu isolamento social de 14 dias e tudo, e que nesse momento apresentam novamente a reinfecção por Covid, né? Testada através de SWAB,
Então, no momento, a gente tem 4 casos confirmados de reinfecção. Hoje, também nós estamos com 6 pessoas internadas entre Varjota e Sobral. No município de Varjota, nós temos 2 pessoas nesse momento no hospital, né? Até agora, às 13h30. E temos 4 pessoas internadas em Sobral. E aí, o que chama a atenção essas 4 pessoas internadas em Sobral são pacientes graves, né? São pacientes que, de alguma forma, a gente não conseguiu manter no nosso município por conta do comprometimento pulmonar, por conta da saturação, porque precisa de cuidados mais sério que municípios como o nosso não têm suporte para estar dando, né? Então, só para deixar vocês aqui cientes e por que dessa questão da gente decretar o lockdown também é a preocupação das infecções intradomiciliares, né? Nós estamos tendo muito caso de pessoas intradomicílios, pessoas da mesma casa com síndrome gripal. Nós temos, infelizmente, hoje um caso, e aí é bom até a gente citar isso, de uma filha que está internada no HRN e a mãe está internada no Hospital de Varjota. Então, assim, é muito complicado, porque eu acredito que é uma realidade que a gente possa chegar a viver mais fortemente, mais comumente, e é o que a gente tem tentado evitar com o lockdown, com essas medidas sanitárias que nós estamos tomando, né? Então, assim, informar a população que a partir de segunda-feira, com o lockdown, nós vamos ter as barreiras sanitárias, vai ser colocado no município 3 barreiras sanitárias, né? Uma de quem vem de Sobral, uma de quem vem de Santa Quitéria e uma de quem vem da Heriotaba, né? Então, nós vamos ver o modo mais efetivo possível que a gente possa estar trabalhando essas barreiras, né? Porque a gente tem que controlar a entrada de pessoas de outros municípios na nossa cidade, a questão da viabilidade da logística desses carros, esses caminhões de transporte que vêm para descarregar no município, né? Então, a gente vai estar fazendo um controle de quem nos informa só, chegou ali na barreira da parede do açude, eu vou para Sobral. Então, a gente vai estar fazendo um monitoramento se realmente esse carro ele vai sair da cidade em tempo oportuno, como ele disse que estaria passando só de passagem, né? E aí, depois da live, a gente vai ter uma reunião, porque nós vamos trabalhar muito a questão da fiscalização. As atividades dos agentes de endemias e agentes de saúde vão ser paralisadas nesses próximos 15 dias, e as 2 equipes elas vão estar nos ajudando nessa questão das barreiras e na questão da fiscalização, assim como a Guarda Municipal, né? Como o prefeito falou também, nesse momento a gente está adquirindo quase 1.000 swabs para testes rápidos, né? Nós estaremos fazendo o teste rápido com swab agora por conta da efetividade, né? Ele é muito mais efetivo em termos de nos dar o resultado preciso do que o teste rápido que já é conhecido, né? Então, a gente está aí fazendo a aquisição desse material, como a gente tem fortalecido aí com ações da questão dos EPIs para os profissionais, a questão do consumo do oxigênio, que a gente teve o mês de fevereiro, que é um mês mais curto, né, e aí a gente teve um aumento de quase 20% a mais de oxigênio entre janeiro e fevereiro, porque os nossos pacientes que estavam no hospital, que passaram a fazer o uso de oxigênio, eles passaram mais tempo, né, internados, então o consumo de oxigênio para estabilizar esses pacientes foi um pouco maior. E a gente tem trabalhado tentando também, assim, a questão da conscientização da população. O prefeito citou uma reunião que nós tivemos antes da live com algumas representatividades do município, né, o presidente da CDL, o responsável pelo perímetro, o nosso presidente da Câmara, o Anchieta, e a gente pontuou muito essa questão da conscientização, né? A gente vem desde o dia 20, quando foi lançado o primeiro decreto mais rígido de isolamento, de horários do governo do estado, a gente vem fazendo trabalho com as agentes de saúde, quero aqui agradecer o trabalho das meninas no centro da cidade, de estar orientando os comerciantes, de estar orientando as pessoas, de falar, porque, assim, como o prefeito falou, a gente sabe como se cuidar, a gente sabe que o uso da máscara é o que vai nos proteger. E, assim, a quantidade de pessoas circulando na rua sem máscara é uma quantidade que nos preocupa bastante, devido ser
o único meio hoje que a gente pode ter efetivamente proteção, então a gente vem fazendo esse trabalho, vamos continuar fazendo esse trabalho, agora colocando os agentes de endemias na rua, para estar fazendo esse trabalho de conscientização, né? E aí eu queria deixar aqui só uns dados, para vocês terem ciência do que vem acontecendo na região, né? Porque nós somos da região metropolitana de Sobral. E ontem, na reunião dos prefeitos com o prefeito Ivo e com a Superintendência de Saúde de Sobral, a doutora Mônica, elas nos informou que ontem, até ontem, tinha 63 pessoas na fila de espera para uma vaga de UTI na região de Sobral, né? Então, se nossa região de saúde ela é composta por 55 municípios, significa que praticamente cada município teria um paciente para ser levado para a UTI. Como o prefeito já falou, nós estamos com a capacidade acima de 98%, se eu não me engano, é 98,1% de capacidade, seja do serviço público ou privado, em relação às UTIs. Né? Nós temos também, ontem tivemos 1.840 óbitos em 24 horas, né? E nós estamos hoje na Vajota, até a data de ontem, né, quando nós finalizamos às 18 horas a consolidação dos dados, nós já vacinamos 646 pessoas, sendo 374 idosos, na faixa etária de 75 a 90 anos ou mais, respeitando as fases que a gente está fazendo aqui no município, e 272 profissionais de saúde, né, e aí frisando que o profissional de saúde, ele se enquadra do médico ao auxiliar de serviços gerais. Então, assim, a gente tem tentado, como o prefeito falou, articular a questão da compra da vacina, já foi feita a carta de intenção para participar do consórcio, já foi conversado com o consórcio de Sobral, os prefeitos ontem com a presidente do consórcio, que é a prefeita de Pires Ferreira, a doutora Lívia, a intenção dos municípios em fazer essa compra conjunto, né? Então, a gente tem trabalhado, a equipe aqui da Secretaria de Saúde, as equipes do PSF, hospital, para deixar com que as coisas caminhem bem, para ter o menor impacto da Covid no nosso município, né? Nós, nos primeiros 30 dias, nós tivemos aí alguns óbitos, né? Nós recebemos, no início de janeiro, 19 óbitos, e durante o mês de janeiro, em 15 dias, nós tivemos 13 óbitos, né? Então, um óbito a cada 5 dias. E, graças a Deus, estagnamos nesse número há mais de um mês, em relação ao número de óbitos que iniciou o ano um pouco alto, né? Então, a gente tem trabalhado para que essas ações efetivas, elas sejam levadas à população. Quero aqui dizer à população que, já conversando com o prefeito, a gente já está tentando, e está sendo muito difícil, que foi até uma fala ontem da superintendência, do consórcio, a questão dos médicos, né? A gente já está aí buscando a contratação de mais um médico para atender no hospital, porque a gente sabe que está chegando algumas reclamações que são pertinentes por conta da demora do atendimento, mas quero deixar aqui claro que a gente já está em busca de outros profissionais para tentar suprir nesse momento essa demanda que a gente tem devido ao aumento do número de pessoas com síndrome gripais que têm procurado o hospital. Então, de antemão, quero aqui pedir desculpa às pessoas que se sentem prejudicadas quando procuram o hospital. Existe uma demora no atendimento do médico ou do profissional da enfermagem, mas a gente está trabalhando para levar mais profissionais, contratar mais médicos, para que a gente tenha um suporte tanto para os pacientes que procuram o hospital por conta de outras patologias, e para a parte do hospital, que tem a parte ali do Covid, como o prefeito falou, já está se articulando aí uma construção para poder a gente trabalhar essa questão do Covid de forma isolada. Patrícia, assim, a gente pediu também, colocamos um decreto da questão da calamidade pública, né, mas é mais para a área da saúde, para que vocês entendam. Fizemos a licitação de oxigênio, onde os concorrentes, eles ficam brigando entre si, questionando, e o paciente não pode esperar por oxigênio, né? Então, isso, na verdade, é uma medida
para flexibilizar a compra, para que a gente possa andar menos engessado na questão da gestão, né? E também nós estamos fazendo um estudo de algumas medidas econômicas, aliás, na área de apoio econômico, né? Talvez vamos ver algumas isenções, né, em taxas, por exemplo, de habites, de construção, de alvarás, né? Nós vamos também ver o que podemos fazer para que nós possamos também contribuir. E, como a Patrícia falou, nós vamos ver se a gente consegue fazer uma unidade, um centro Covid separado do hospital fisicamente, apesar de ser o mesmo ambiente, mas que essas pessoas não tenham acesso ao hospital, né? Porque muitas pessoas buscam o hospital, e eu até faço um alerta, porque se você puder ir o seu PSF, né, é bom que você procure primeiro o seu PSF. E tivemos muitos problemas, pessoal, dos nossos colaboradores, de enfermeiros e pessoas que trabalham em PSF que deram positivo. Então, assim, vocês têm que entender que aí é feito remanejamento, a gente manda um médico para o PSF, descobre outro, então a área dos profissionais de saúde está muito sufocada, né? E, existe uma demanda muito grande em virtude de que, observem, se os leitos estão lotados, imagine quem está tomando de conta desses leitos, né? Então, tá muito sobrecarregado. Eu vi algumas perguntas sobre como ficam as igrejas, né? Evidentemente que as igrejas, na nossa vida, Deus é essencial, mas nós temos que entender que a nossa presença, né, independente de estar dentro da igreja física ou não, a gente vai ter Deus conosco do mesmo jeito. Só são 2 semanas, né? Então, essas 2 semanas, não pelo nosso decreto, mas já é um decreto estadual, né? As igrejas serão fechadas, mas elas podem ser transmitidas, os seus cultos e a missa, através das mídias sociais, né? Mas também não impede, pessoal, da pessoa visitar o padre ou visitar o pastor com aconselhamento, né, para alguém que quiser se confessar, isso não impede, né, é possível, não existe restrição a isso. A restrição, na verdade, é da aglomeração, porque é ali naquele momento em que há o contágio, que poderá haver o contágio, né? Então é importante entender, né? E eu queria dizer para vocês que só serão 10 dias, eu sempre esqueço, né? São 10 dias de decreto. E eu queria que vocês entendessem que essa medida, ela é necessária, né? E que nós iremos fazer, vamos trabalhar muito entre hoje e amanhã para criar essa logística para que tudo aconteça, né? Queria muito agradecer aqui a todos os profissionais da saúde, né, a todos, a equipe, né, dos PSF, a equipe do hospital, aos médicos, né, agradecer às ACS que têm feito um trabalho muito importante, né, em seus setores, e cada vez mais esse trabalho agora ele vai ser mais importante ainda por conta de que ele vai estar orientado e vai estar orientando a nossa sociedade, certo? E também a questão do... Só um minutinho. Nós temos também, assim, uma coisa que a gente se preocupa muito também, que são com a relação à dengue, né, que ela é um outro problema, né, que nós temos nos preocupado muito, né, os agentes de endemias, eles têm feito um trabalho muito bom, né, então, sobre uma direção do Hugo, que já traz uma experiência, né, de longa data aí como profissional na área. Então, pessoal, é agradecer, né, pedir a vocês a compreensão, se não houver a participação de vocês, se vocês não colaborarem, né, isso tudo vai de água abaixo, né, e não é isso que nós queremos seguir, né, seguir, assim,
esse protocolo porque é o que a ciência diz, né? E eu acredito, sinceramente falando, eu acredito que quem puder ficar em casa, mas evidentemente que os serviços essenciais vão estar funcionando, só são 10 dias, né? São 10 dias aonde as pessoas vão parar, né? Vão tentar não andar para que esse vírus não propague, porque eu acho que só aos críticos, né, quem vai dar razão é no dia que tiver, né, uma pessoa, um ente querido, um amigo, né, que estiver precisando de oxigênio, estiver precisando de um leito de UTI e simplesmente vai no hospital e não se consegue a transferência porque não tem vaga em Sobral, né? E se for com vaga zero, vai chegar lá, vai ficar na porta da Santa Casa e não vai ser atendido, e a culpa, na verdade, é de todos, né, que não colaboram. Mas eu acho que todos vão colaborar e entendem perfeitamente que essa ação é necessária, é uma ação em bloco, é uma ação para salvar vidas, né? Então, eu acho que a nossa vida, ela é passageira, mas isso tem que ser estancado. E a maneira mais eficiente é usar máscara. Usem máscara e tentem atender o decreto nesses 10 dias que vão se passar a partir de segunda-feira, né, já vai estar funcionando, tá bom? Então, se a Patrícia quiser fazer mais alguma consideração, eu acho que era isso. O decreto até amanhã vai ser publicado, né? Nós vamos ter o Demutran, vamos ter a Guarda Municipal, a Polícia Militar também vai estar, né, na cidade para que o decreto seja cumprido, e eu queria que todos entendessem isso, que isso é muito importante. Só quero complementar aqui a fala, né, dizer que a gente está aqui se empenhando como saúde como um todo para estar nesse momento bem complicado de segunda onda da pandemia, a gente dá a assistência necessária, né, a gente, diferente da primeira onda em que as coisas foram acontecendo gradativamente, na época que Fortaleza colapsou, o interior do estado, ele estava começando a surgir as primeiras demandas de Covid, e nesse momento é um momento totalmente diferente de um ano atrás, né? O estado ele veio a colapsar de forma completa, né? Antes a gente tinha um respaldo a possibilidade de enviar um paciente nosso em caso de urgência para Fortaleza, e hoje a gente não tem. Fortaleza também está vivendo um momento de caos generalizado na questão dos leitos de UTI, né? Nós tivemos aqui na região alguns municípios que já passaram por problema de falta de oxigênio. A gente recebeu um alerta já de uma das maiores produtoras de oxigênio no estado do Ceará sobre a possível falta, né, do oxigênio para a distribuição, porque a produção não está dando conta da demanda, né? E aí a gente vem trabalhando para garantir com que realmente o insumo não falte no nosso município. Então, no demais é pedir a colaboração da população, pedir a colaboração principalmente dos mais jovens, né, que levem essa consciência para casa. A gente tem uma população idosa bem considerável hoje no município, e a gente está fazendo de tudo para proteger desde a criança ao mais velho, né? Nós temos observado um aumento aí de contaminação em crianças, o que a gente não observava no primeiro momento da pandemia, na primeira onda em 2020, né? Então, a gente tem observado, nós estamos próximo de receber alta, mas nós estamos com um bebê de 9 meses infectado. Então, assim, é muito preocupante essa dinâmica que tem acontecido nessa segunda onda, né? A agressividade com que os pacientes têm agravado é muito maior do que a gente observou no primeiro momento de pandemia em 2020, né? Então, deixar aqui o alerta, dizer que a gente está à disposição e dizer que os profissionais de saúde, mesmo nesse processo de adoecimento, como o prefeito falou, né, nós tivemos aí, eu acho que é de conhecimento da população, a unidade do PSF do empréstimo, que teve que fechar. Nós tivemos o doutor positivo, tivemos a enfermeira, tivemos as duas auxiliares de serviços gerais, e é uma realidade que a gente está vivendo, é o adoecimento dos profissionais de saúde, né? Então, deixar aqui meu alerta, deixar
meu agradecimento a todos que estão nos ouvindo e pedir a colaboração da comunidade para que também juntos a gente tenha essa responsabilidade sanitária, que junto a gente possa sair desse momento crítico que a gente está vivendo no Estado. Bom, por hoje é só, pessoal. Eu queria agradecer aí a Rádio Estilos que está retransmitindo, agradecer a vocês. E estamos aí, vamos enfrentar essa onda nesse momento. E, se Deus quiser, a gente vai poder diminuir, né, esses casos, né, tanto aqui em Varjota, como também nas cidades vizinhas, né. Para encerrar, se o doutor Ricardo quiser pontuar alguma coisa, o nosso procurador, né, referente à questão do decreto, né, mas isso é só, doutor, só para a gente finalizar, a gente consegue publicar de hoje para amanhã? Sim, boa tarde. Boa tarde, prefeito. Boa tarde, secretária. Boa tarde a todos que estão assistindo a live, que estão nos ouvindo. Sim, o decreto deve, né, prefeito, sair de hoje para amanhã e também as mídias sociais da prefeitura vão indicar para toda a população quais são as medidas inerentes deste ato normativo, ok? Ok, pois muito obrigado, pessoal. A gente encerra aí já 1 hora de live, né, às 14, e se Deus quiser, nós vamos estar juntos aí para vencer essa batalha. Muito obrigado.